Olá, mundo dos leigos, olá, mundo da internet, olá, mundo, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Estamos começando mais um podcast Fala Chefe, e para você que está chegando agora, aproveita, já se inscreve no canal, deixa seu like, comenta, porque o programa de hoje está para lá de especial. Nós vamos falar sobre saúde bucal. Nós vamos conversar com a doutora Joelma Vilas Boas. Ela é cirurgiã dentista, especialista em implantes. Doutora, seja muito bem-vinda ao nosso canal, ao nosso programa. É uma honra ter você aqui para a gente poder falar sobre esse tema tão importante que é a higiene e a saúde bucal. Muito obrigada. Eu que agradeço pelo convite. Estou muito feliz em participar e falar de uma coisa que eu gosto tanto, que eu amo tanto, que é a odontologia. Perfeito. E a primeira pergunta que a gente sempre faz para todos os convidados é: como tudo começou? Como é que surgiu a odontologia na sua vida? A odontologia na minha vida surgiu quando eu tinha apenas 18, 19 anos. Eu era professora e não consegui. Minha sala naquela época, ser professora era totalmente diferente de você lecionar hoje. E eu consegui um emprego de auxiliar odontológico num consultório. E eu tive a felicidade de trabalhar com um bucomaxilo antigo aqui em Jundiaí, de nome aqui em Jundiaí, que teve a paciência de me orientar, de me explicar. E aí, quando eu já fazia, acho que 9 anos que eu trabalhava com ele, ele que acendeu essa chama em mim. Ele achava que eu levava jeito, que eu tinha jeito para clinicar, e eu acreditei. E aí, só foi, né? E só fui mesmo, porque na minha família não tem ninguém da área da saúde, nem da família do meu marido, e eu acreditei mesmo que poderia dar certo. E comecei a fazer a faculdade. E hoje estou aqui já há quase 20 anos clinicando. 20 anos? Muito feliz na profissão, graças a Deus. E nesses 20 anos, teve algum momento, digamos assim, que foi decisivo para ti? Nesses 20 anos, quando a gente decide fazer a faculdade, quando a gente começa, é tudo muito incerto, né? Então a gente não sabe como que vai ser depois. É um investimento alto também, que hoje o pessoal está entrando na faculdade sabe que é um investimento alto, a odontologia. E nem era tanto meu sonho na época. Foi criando essa chama dentro de mim, foi crescendo essa vontade de fazer. E obstáculos a gente tem muitos, vários, né? E a gente vai tentando passar, tentando superar. Mas graças a Deus deu super certo, e eu estou no mesmo local até hoje há todo esse tempo. 17 anos no mesmo lugar? No mesmo lugar, no mesmo local, graças a Deus. Show. E assim, 17 anos é uma vida, né? E a pergunta que eu faria para ti, assim, o que essa trajetória ela construiu, vamos dizer assim, na sua relação com o paciente, com a cidade de Jundiaí? Como é que foi isso? Então, isso é uma coisa incrível, porque como era incerto, né, eu fiz a faculdade, a gente começou a trabalhar, e eu tinha muita vontade, que eu sempre gostei muito da odontologia, porque eu já era auxiliar. Então, esse tempo de 17 anos no mesmo local cria um certo vínculo com as pessoas, de amizade mesmo, um vínculo até que familiar, assim. Eu tenho pacientes que vão no consultório há 9 anos, 10 anos, eles contam histórias para mim do início, que começaram comigo quando eu tinha apenas uma sala. Hoje, graças a Deus, nós somos uma clínica grande. Que legal. Nós somos, se eu não me engano, em 12 pessoas lá. 12? Eu acredito que 12, mais ou menos, entre secretárias, recepcionistas, auxiliares, dentistas, especialistas que trabalham comigo. Então, os pacientes que vêm nessa trajetória, é uma coisa incrível, é gratificante, porque eles se sentem à vontade no consultório, eles conhecem muito bem o trabalho, eles já sabem como nós somos, como eu sou. Então, isso enche o nosso coração de alegria, é muito bacana mesmo. E assim, doutora, a gente sabe, eu tô vendo umas peças aí na mesa, a gente já vai falar sobre elas, que no passado não tinha tanta tecnologia, né, para poder acompanhar essa evolução que eu acredito que tenha tido na odonto. Foi muito diferente essa transição? Teve muita mudança?
Na verdade, a odontologia cresce todos os dias, né? Então, desde que eu entrei na faculdade, desde que eu já era auxiliar, a gente vê que tem uma evolução tecnológica muito grande, todos os dias. Então, quando a gente gosta muito, quando a gente é muito interessado, a gente está sempre estudando. Não tem jeito, senão você acaba ficando para trás. Eu participo do Congresso de Odontologia em São Paulo todos os anos, que é no mês de janeiro. Então, tem muita novidade, tem muita tecnologia. A gente sempre tenta agregar isso no consultório. Nem sempre a gente consegue toda a tecnologia, mas sempre o que há de melhor, o que há de mais de qualidade para trazer para o paciente dentro da clínica. E isso acontece todos os dias. Eu sempre falo, às vezes a gente recebe algum estagiário lá no consultório, e eu sempre falo que tem que estar sempre conectado, sempre interessado mesmo, curioso de saber o que tem de novo hoje, amanhã, todos os dias. Amar o que faz, na verdade, né? Porque só ir não adianta. Não adianta. É dedicação, é você gostar mesmo. O paciente acaba vendo nos seus olhos o que você está fazendo, o que você está entregando para ele. Porque hoje está muito em alta a estética, né? Eu falo que a estética, há 20 anos atrás, para mim, já vinha junto com o tratamento. É que hoje está muito em alta. Então, a gente sempre pensa que a estética vai ser uma consequência. Porque a parte fisiológica, primeiro, que a gente faz as transformações que a gente faz lá na clínica, a parte fisiológica da respiração, da postura, da autoestima, ela vem junto. Eu falo sempre que um trabalho bem feito, a estética vai estar sempre acompanhada. Agora, quem gosta também, né? Porque tem que estar atrelado. Não tem hoje... se eu já pensava isso 20 anos atrás, hoje mais ainda. Hoje mais ainda. Então, quando você pensa no paciente como um todo, você trata ele diferente. Não é só sobre dentes, eu falo. É sobre a pessoa, é sobre o amor de alguém. Transformar vidas, né? Devolver um sorriso. É isso, é transformar vidas, que às vezes você transforma a vida do paciente, mas de quem tá com ele também, da família dele também, de quem ama ele também, eu sempre falo isso. Então, esse relacionamento que a gente precisa ter sempre com o paciente, a empatia, tem que estar atrelado à tecnologia também. Então, você pode ter todo o equipamento no consultório, tudo de melhor. Combo, né? É um combo, mas não faz muito sentido, porque o que eu vou entregar para ele? Às vezes, naquele momento, não faz sentido. Então, tem que ser um combo. A odontologia, ela... Quando você começa a clinicar, quando você começa a trabalhar, você vê que é pura dedicação. O diploma, a técnica, todos nós aprendemos praticamente igual. Exato. Mas o jeito que você vai entregar para a pessoa, o jeito que você vai acolher aquela pessoa é que faz toda a diferença. Colocar a sua identidade ali também, né? Às vezes eu entrego um trabalho e eu falo, esse ficou com a minha assinatura. Aí eu tenho uma equipe bem bacana lá. Aí eu falo, gente, esse ficou com a nossa assinatura. Ficou muito bacana, tem que ser assim sempre. Porque eu acho que faz o paciente não te esquece, porque ele gostou muito. Eu acho que isso te traz muito valor e é muito gratificante, muito mesmo. Legal. E assim, fazendo um paralelo, não sei se vou falar a palavra correta. Na medicina, existem as especialidades. Ele é médico, mas tem lá o ortopedista, o cardiologista, enfim. Na odonto, tem essa especialidade também? Tem várias. Abre um leque. Depois que você se forma, que você pega o seu diploma, eu falo, abre um leque. Daí vem o seu bom senso de você trabalhar naquela área que você gosta mais. A gente pode fazer tudo, eu falo. Só que quem faz tudo, alguma coisa não faz. Isso para qualquer profissão, não só dentro da odontologia. Então, a dedicação, dentro do que você mais gosta de fazer, eu acho que é o que mais vale. Claro que o dentista pode fazer um pouquinho de tudo. Ter a noção, mas ele é especialista em algo, né? Ele precisa ter a noção. Quando ele não é especialista naquilo que o paciente está precisando, eu falo que a gente tem que ter o bom senso de saber indicar para o paciente. Não falar para ele não fazer. Eu acho que isso é uma diferença muito grande. Porque eu posso não ser especialista em ortodontia, por exemplo, que é o aparelho. Mas eu sei indicar para ele o aparelho, eu sei falar para ele o quanto é importante, mesmo que ele não faça comigo esse tipo de tratamento, entendeu? Mas eu sei falar para ele, eu sei orientar ele, eu acho que isso é fundamental. É o colega ter o bom senso de entender que a especialidade é importante, ele pode encaminhar o paciente vai realizar o tratamento e vai voltar para ele também. Eu acho que isso é fundamental. E você comentou há pouco, né, que você começou com uma sala, hoje você tem a clínica.
clínica. Essa clínica, não sei se eu posso dizer essa palavra, ela é completa nessas especialidades? Como é que é? A clínica é completa, graças a Deus. Que legal. A gente tem vários especialistas, então o paciente consegue fazer um tratamento multidisciplinar dentro do consultório mesmo. E a gente, é o bom senso que eu falei para você, né? Então a gente tem sempre que estar fazendo um bom planejamento, orientando o paciente. Se acaso o que ele precisa é muito complexo, não vou reter o paciente lá e não fazer o tratamento. Eu posso fazer sim uma indicação para ele, uma boa indicação para ele dar continuidade no tratamento. Mas lá na clínica nós fazemos todo tipo de... Eu tenho toda a especialidade lá, é bem bacana. E o seu foco, a sua especialidade hoje é implante, é isso? O meu foco é mais cirurgias em implantes e prótese também, que é a prótese sobre implante, e a prótese também, que é a prótese total, a ponte móvel, que o paciente também necessita. Mas eu tenho depois especialistas de estética, de aparelho, de canal, que trabalha junto com a gente dentro da clínica. Às vezes acontece do paciente precisar dessa equipe para finalizar o tratamento dele. Então a gente consegue agregar isso dentro do consultório para não precisar sair dali também. E isso é muito interessante, isso é muito bom, que a gente consegue entregar um trabalho de excelência. E por que o implante veio para ti? Qual foi o start? O implante, na verdade, quando eu era auxiliar, que eu trabalhei para o Bucomaxilo aqui em Jundiaí, hoje ele já é aposentado, um querido, ele que trouxe o implante pela primeira vez aqui em Jundiaí, ele que foi estudar fora, isso há 30 anos atrás, mais ou menos, a gente está falando. Então eu achava encantador, eu achava muito bonito ele fazer, ele era muito bom mesmo. Então isso me encantava muito, só que quando eu me formei, que eu comecei a clinicar, era uma cirurgia mais distante para mim, que é uma cirurgia mais elaborada. E aí, com o tempo, a minha própria auxiliar, eu tinha um dentista que fazia para mim lá, e a minha própria auxiliar sempre falava para mim: doutora, você precisa fazer, doutora, os pacientes querem que você faça o implante. E eu comecei a entender isso de forma diferente. Só aceitando os sinais, né? E aí aconteceu mesmo, que aí eu fiz e foi assim transformador, foi muito bacana. Legal. E assim, para a pessoa leiga hoje, ou para aquela pessoa que de repente está ouvindo e não entende muito, qual é o momento que ela tem que ter essa tomada de decisão para fazer um implante? E vou mais além. Tem muita gente que tem medo de dentista, tem medo do barulhinho. Muito. Qual é a virada de chave que ela precisa ter? Se a gente falar em relação ao momento certo de fazer o implante, a gente sempre fala que é quando um dente está condenado e precisa ser reabilitado. O paciente perdeu o dente e a gente consegue reabilitar no mesmo momento de que a gente faz a extração desse dente. Então, a importância de reabilitar o paciente, mesmo que seja por um elemento, por um dente só, é extremamente importante na relação mastigatória, da função mastigatória dele, que é o que vai melhorar muito, que vai fazer com que permaneça ali uma boa oclusão e ele mantenha as funções da face dele. Mas o medo ainda prevalece muito. Mesmo quando a gente faz uma boa indicação, que a gente orienta o paciente, mostra o modelo, explica como é a cirurgia, o paciente ainda tem medo. Então eu acho que é o carinho nesse momento da orientação. São os depoimentos que a gente tem no consultório de paciente que já realizou o implante, não sofreu, não teve dor e foi bem tranquilo, e acaba que o paciente ouve e se sente mais seguro, mas o medo ainda eu acho que o ápice assim, do paciente não realizar o tratamento. Tanto é que depois que a gente consegue fazer, ele toma a decisão e a gente consegue fazer, é incrível. Eles falam: por que eu não fiz antes? Bem que você falava pra mim, olha que confortável, que bom que foi, realmente não doeu. Mas é um período, eu falo que tudo tem a sua hora certa para ser realizado. É sempre tem o tempo certo e a hora certa. Então é aquele momento que tinha que fazer mesmo. Porque eu percebo assim, muitas vezes as pessoas associam o cuidado do dente com a estética, mas na verdade vai muito além disso, né? Muito além, porque é aquilo que a gente estava falando, a estética tem que vir atrelada. Sim. É a parte fisiológica, a função que aquele dente vai exercer na sua mastigação, na sua postura, no seu... A gente está falando de dente de cavidade oral, só de boca, mas é para o seu organismo inteiro. Se eu pensar em você como um sistema que funciona, aí eu penso diferente. Se eu pensar em você só num dente que eu preciso fazer naquele momento, aí também penso diferente. Daí um tratamento
imediato, assim. E não é só isso, né? O que eu vou devolver para você, o que eu vou te entregar depois para a função mastigatória é fundamental, faz uma diferença incrível na sua vida. E isso é interessante porque, assim, volta naquilo que a gente fala, né? Devolve a autoestima pro cliente, pro paciente ali, né? Sim. A autoestima, eu acho que vem atrelada... É um fator fundamental hoje. Porque quando a gente faz, por exemplo, um tratamento de protocolo, que o paciente ou usa uma dentadura, ou ele perdeu todos os dentes e precisa reabilitar, então ele não sorri mais, ele não conversa mais direito, ele não participa mais de festas em família. Eu tive relatos, acho que foi semana passada, de paciente que não participa mais. Às vezes a gente pede para sorrir, eles falam, eu não sei, eu não consigo. Aí eu falo, então eu vou treinar você, eu vou ensinar você a voltar a sorrir. E é assim, olha, é muito rápido, porque quando você devolve a função mastigatória, a gente tá falando da parte fisiológica, ele vai se sentir bem, mas quando você devolve o sorriso completo, que ele se olha no espelho e ele se sente digno de novo, isso dignidade, essa palavra foi incrível. Perfeito, é o que a gente vê corriqueiramente no consultório, a gente tem, é emocionante. É emocionante. Às vezes a gente faz a prova dos dentes, a gente já consegue tirar do paciente a essência dele. A gente teve um caso muito interessante de uma menina de 26 anos, que ela já tinha perdido todos os elementos do arco superior, e quando eu fui reabilitar, eu perguntei para ela, traz uma foto para eu ver como eram seus dentes, pra gente fazer mais ou menos o formato, a cor, de como você sorria, como eram seus dentes. Ela fez, eu nunca tive dente, eu não sei. Eu falei, não, você já teve. Então foi tão traumático, tão ruim para ela, que ela não lembra mais nem da estrutura de quando ela tinha até que ela perdeu. E, nossa, isso marcou muito a gente, porque ela era muito jovem. E ela era uma menina tímida, fechada, e é uma pessoa incrível. Depois que a gente fez a entrega dos dentes, do sorriso, meu Deus, a vida é outra. Foi transformador mesmo. A autoestima fica elevadíssima. Você consegue falar melhor, a sua postura fica melhor para todo mundo, tanto para o jovem quanto para o mais velho também. A gente tem pacientes lá que fazem implantes, principalmente o protocolo que é a troca da dentadura, porque sai o céu da boca, por exemplo, fica mais livre. O paciente tem 86, 75 anos e eles... outra pessoa. É muito bacana. É transformador mesmo. E pegando esse gancho, não sei, de repente você já até respondeu, mas assim, deve ter N casos e casos que são emocionantes. Sim. E que fala assim, caramba, esse caso valeu a pena ter feito a odonto. Foi esse ou tem algum outro? Não, tenho esse. Tem um outro da paciente também que quase não conversava. A gente ouviu a voz dela assim quando foi preencher o cadastro, e depois não mais, ela quase não conversava. E aí quando você entrega, que ele se olha no espelho e começa a querer te contar tudo o que aconteceu de verdade, realmente é muito... Vira uma terapeuta, né? Vira uma terapeuta, é verdade. É muito bom, é muito gratificante. Então essa emoção, é que faz a gente amar mais a odontologia. Eu já sempre gostei, desde os meus 18 anos, desde quando eu era auxiliar, eu já tinha eu já gostava muito. Então agora quando você vê você consegue trazer essa realização para a pessoa, para a família, é muito bacana. De filhas que vão acompanhar e falam, mãe, eu nunca te vi sorrindo assim, mãe, eu nunca tinha visto seus dentes. Vai além, né? Vai além, é transformador, é muito bacana. Transforma a gente mesmo como pessoa, né? É muito bom, é muito legal. É o famoso valeu a pena ter feito o odonto. Sim, sim, tudo que passou para fazer a odontologia e chegar Preparo, até onde dedicação e empenho, né? Exatamente, é isso mesmo. Legal. Exatamente. E há pouco a gente falou sobre medo, né? E muitas vezes o medo, ele é gerado por alguns mitos e verdades. Sim, sim. Tem alguns que você podia contar pra gente ou desmistificar pro público? No implante, assim, o que os pacientes têm muito medo é de ósseo-integração, eles têm medo de ter rejeição, é a primeira coisa que eles chegam falando no consultório. E hoje, com essa tecnologia que a gente estava falando aqui, isso mudou muito, então sempre tem uma certa porcentagem de qualquer cirurgia que você vai fazer, não só na cavidade oral, mas para qualquer cirurgia a gente tem uma porcentagem de que não dá certo ou que pode
pode ter alguma ocorrência. Mas quando a gente faz um planejamento bem feito antes de fazer os implantes, sabendo como vai ser o começo, o meio e o fim, isso cai para quase zero. E cuidando da saúde do paciente, sabendo a saúde geral do paciente é extremamente importante. Hoje a gente pode operar um paciente diabético, para você ter uma ideia, mas ele compensado, é um paciente que cuida, que é cuidadoso, não tem problema nenhum. Mas tem que ser bem planejado. Isso é um mito muito grande. As pessoas não querem fazer porque acham que vai fazer e vai perder mesmo. Depois vai acabar perdendo. E não é verdade. Não perde. Nós temos aí prótese de 10 anos, protocolos de 10 anos em boca que o paciente vem na manutenção e tá perfeito, tá tudo bem, tá ótimo. Então, nunca teve nenhum problema. Mas ainda isso é um medo. Uma outra coisa também que acontece muito é quando o paciente já sofreu algum trauma antes. Então, ele fica sempre achando que quando ele vai deixar, porque ele fica achando pelo medo que vai acontecer tudo de novo. Então, ele... Ativa o gatilho, né? Isso. Então, eu sempre falo que quando a gente recebe o paciente, eu tenho que entender a história dele. Então, ele não chega no consultório, eu vim aqui, eu quero fazer o implante, vamos fazer agora. Vamos fazer hoje. Entendi. Não é assim. Tem uma anamnese ali por trás. Tem um histórico, a gente tem que entender. Tem que entender o que aconteceu, por que você tem tanto medo, o que eu posso fazer para melhorar isso agora. A gente tem um cuidado lá na clínica, porque desde que eu me formei, eu sempre atendi outras clínicas que eu já trabalhei com os pacientes que tinham medo. Porque sempre tive muita paciência, sempre gostei muito essa empatia com o outro. Então, quando eu vim para o meu consultório, desde que era uma sala só, a gente sempre teve a preocupação de trabalhar com qualidade desde a agulha, de quando a gente compra a agulha para anestesiar o paciente. Ela tem um bisel diferente, a estrutura dela é diferente para não causar dor na hora de... Hoje eu fiz um implante numa paciente e o medo dela era anestesia, não era o implante, não era o pino, não era como ia colocar o pino, era anestesia. Então, eu conversando com ela, expliquei, contei isso e ela foi ficando tranquila e realmente você faz uma técnica que o paciente não vai sentir dor, dormiu na cadeira. Olha que interessante. Então, assim, isso que é muito legal, sabe? É você tentar e muitas vezes conseguir reverter essa situação. Para daí vem aquela frase, nossa, se eu soubesse que era assim... Porque eu não fiz antes, né? Devia ter feito antes, olha agora que maravilha que tá. Isso é muito bom, isso é muito bacana. Mas é esse cuidado mesmo, essa empatia que tem que ter com o outro. A gente fala sempre de... É o lado humanizado, né? Isso tem que ser, não tem para onde ir. Quando eu me formei, que foi em 2007, 2006 mais ou menos, então eu já tinha essa linha de pensamento quando eu era auxiliar, que o doutor era bucomaxilo, fazia muita cirurgia, então eu já tinha esse carinho, esse apego com o paciente, do cuidado mesmo, e quando eu vim para o meu consultório há 20 anos atrás, o relacionamento para mim sempre foi o meu ponto de partida, eu não mudo, às vezes eu sou até criticada, porque eu converso muito, eu perco uma avaliação, eu perco um horário com o paciente, eles acham, Entendi. E a gente não perde, a gente ganha muito quando eu tenho essa paciência, quando o paciente vem e não quer fazer naquele momento, vamos marcar outro dia, hoje você tá tenso. É o respeito, né? É o respeito, é isso, eu acho que é o que é fundamental. Então, lá na clínica, a gente parte desse princípio, a equipe toda. Desde que ele entra pela recepção, a gente tem sempre esse cuidado de acolher o paciente. Não pensar só o tratamento vai ser uma consequência, eu falo, mas acolhida, como explicar, como orientar, faz toda a diferença para esse medo ir lá para baixo. Aí você consegue tratar o paciente, com certeza. Entendi. Você usou uma palavra há pouco, você falou uma palavra, eu guardei aqui. Bucointegração. Bucomaxilo. Bucomaxilo. Dá para explicar mais ou menos como que é o implante nessa... Nesse que eu trouxe? Sim, olha. Aqui, por exemplo, o paciente perdeu o dente. Então, ele tem um espaço. Ele tem um espaço aqui. Para a câmera ali que fica melhor. Ele tem um espaço aqui porque perdeu o elemento. Tá. Então, a gente precisa trabalhar aqui sem precisar mexer nos dentes que estão íntegros do lado. Entendi. Então, a gente lança a mão aqui na parte óssea do pino de titânio. É uma rosca mesmo, tá vendo? Então, eu preciso de uma estrutura óssea boa e um bom planejamento porque eu tenho estruturas nobres próximo de onde eu vou fazer o implante. Entendi. Mesmo ele sendo uma rosca, quando o paciente tem um osso sadio, eu posso fazer a extração do dente e a colocação do pino na mesma sessão.
Entendi. Hoje isso também mudou bastante, isso melhorou muito, que é a gente fazer a extração do dente, o implante imediato e já colocar a coroa. Porque eu coloco o implante de titânio lá rosqueado, aí vai acontecendo a cicatrização e dentro desse implante eu coloco o componente que vai segurar o meu dente. Entendi. Tá vendo? Olha. Então, o implante, ele faz de conta que é a raiz do dente que você perdeu. Então, eu posso trabalhar um elemento ou eu posso trabalhar um arco todo. Ah, tá vendo? Entendi. Porque nesse caso o paciente perdeu todos os dentes, aqui ele perdeu um elemento. Aqui, quando ele perde todos, nós vamos fazer uma dentadura, correto? Entendi. Essa dentadura vai preencher todo o céu da boca, todo o rebordo. Que também, quando o paciente acostuma, é confortável. A gente tem esse tratamento também. Mas quando eu saio de uma dentadura que fechou o céu da boca e trabalho com uma prótese que não tem, que trabalho só o arco, olha que belezinha, é outra história. Porque daí o céu da boca vai ficar livre. Ah, olha que interessante. A prótese vai ficar fixa, não soltando, que muitas vezes acontece do paciente não ter um rebordo bom para segurar a dentadura. Então, ele vai ter uma prótese fixa, apoiada em implantes, não na gengiva. Aí, essa prótese vem parafusada nesses implantes. E aí, ele pode comer, pode conversar. E aqui que a gente fala que é uma qualidade de vida incrível. Porque daí ele vai ter a higienização dele completa com os dentes fixos e a manutenção no consultório, que a gente remove, faz a limpeza, faz o ajuste dos parafusos e volta a peça de novo. Geralmente 2 vezes por ano, depende muito da higienização do meu paciente. Quando o meu paciente sai bem orientado, a gente consegue controlar essa manutenção, mas ela é extremamente importante. Ah, mas vai ficar parando alimento por baixo? Porque na minha dentadura para. Ah, mas ele não vai ficar com mau cheiro? Não, porque a gente vai trabalhar com dentes de qualidade e quando a gente faz a prótese bem planejada, ela apoiada em cima dos implantes, isso não acontece. Isso também é um mito interessante que às vezes o paciente vem falando pra gente e a gente conta que não acontece e depois que ele faz, ele realmente, bem que você falou, eu tô conseguindo higienizar e não para mesmo alimento. É muito bacana. Então, isso é qualidade de vida. O paciente tem uma prótese fixa. Entendi. Sobre implantes, que ele pode comer, conversar, sorrir sem a preocupação, né, de ficar soltando ou ter que escolher um lugar para ele participar, para ele... Hoje está muito em alta tirar foto, fazer vídeo. O paciente está num aniversário, está num lugar, ele precisa escolher o que ele vai comer. Será que ele vai tirar foto? Ele não vai sorrir? Eu vou fazer uma paciente, ela é do Paraná. E ela vai vir fazer com a gente o protocolo, a gente tá bem feliz. Porque a neta fica falando pra ela, não aparece os dentes na dentadura. E toda vez que vai tirar foto, ela relatou isso pra gente. A neta fica falando, sorri, vó. Mas eu tô sorrindo, mas é aquele sorriso contido, que não mostra porque não gosta dos dentes. Então a gente vai trabalhar linha do sorriso, vai trabalhar estética, vai trabalhar a função. Então a gente melhora a face do paciente. É muito. Melhora a estrutura do paciente. Então não é só sobre dentes, vai muito além disso. Então imagina ela chegar agora pra neta com um sorriso bacana. Devolveu a avó, né? Devolveu. Isso, gostei. É bem isso, é verdade. E assim, você comentou que ela é do Paraná, né? É óbvio que a resposta é uma média. Mas assim, quando tem um paciente ali, quanto tempo demora o processo de iniciar a encerrar? Uma média. Isso é muito interessante. Isso também mudou muito hoje, graças a Deus. A gente consegue entregar uma prótese de protocolo com uma média de 1 semana, mais ou menos, mesmo quando a gente tem que fazer extrações de dente. Tem paciente que já usa dentadura, então ele já perdeu os dentes há muitos anos. Tem paciente que eu vou fazer a extração desses dentes e nem vai para dentadura, ele já vai usar direto o protocolo. Então, depende do caso, a gente fala com um caso redondinho, assim, a gente consegue trabalhar isso em 1 semana, mais ou menos, porque daí é um trabalho planejado, com laboratório, com protético, a equipe fica... O paciente passa o dia comigo, mais ou menos assim, para você entender. Não chega a ser um dia, mas ele fica disponível para mim nesse dia, porque daí a gente faz a cirurgia, faz a moldagem e dali mais ou menos 1 semana a gente entrega o trabalho pronto. Mas nesse dia que eu opero, ele já consegue ver toda a estética da face, escolher a cor do dente comigo. É muito gostoso, é muito bacana. Eu falo que é muito divertido. Eles falam, vou fazer uma cirurgia, vai ser divertido. Eu falo, vai, quando terminar você vai me contar. E o bacana é que quando a gente cuida do paciente durante a cirurgia, o que eu quero? Que o pós-operatório seja bom. Sim. Seja nos implantes, numa cirurgia de dente do siso, uma cirurgia grande. Então, se eu cuidar de você durante a cirurgia na cadeira,
você vai ter um pós-operatório tranquilo. Se eu tenho toda essa tecnologia, mas eu não me importo muito, aguenta aí, vamos fazer, eu preciso fazer rápido porque eu tenho mais um paciente já me esperando. Aí é diferente. Sim. Daí pode ser que você tenha muito edema, muito inchaço, muita dor. Que é o como, né? Então isso é ruim. Porque daí o paciente vai ficar com medo depois de fazer, porque ele sofreu quando ele fez a primeira cirurgia. Então, se eu cuido dele durante o ato cirúrgico, aí é totalmente diferente, porque o pós-operatório é bacana. Aí ele vem contando pra mim, nossa, nem parece que eu fiz. Nossa, eu tirei 8 dentes ontem, coloquei 6 implantes e nem parece que eu fiz a cirurgia. Isso é maravilhoso, é muito bom. Mas é todo cuidado no ato cirúrgico que a gente tem que ter. Aí é trabalhar com tempo. Eu vou gastar todo o tempo que eu falei pra você agora? Claro que não. Mas eu tenho tempo pra conversar, pra afagar, pra parar. Se ele quiser descansar um pouquinho, porque eu não tô correndo, eu não preciso correr com ele. Entendeu? Então eu acho que esse é um diferencial muito grande, esse cuidado, esse capricho para no dia seguinte ele tá se sentindo bem, ele tá se sentindo ótimo. Eu tive uma paciente que a gente operou e ela chegou no consultório no dia seguinte, a gente provou os dentes, ela fez, você não acredita, eu vou ter que ir lá na minha irmã hoje. Aí eu falei, verdade. Ela, vou mostrar para ela que eu tô ótima, porque eu tô contando no telefone e ela não tá acreditando. Eu falei, então vai, mostra para ela como você tá bem. E é isso que é bacana, que é gostoso isso que faz ser gratificante, como você falou, desde a hora que a gente começa a planejar. Legal. E assim, você comentou sobre a palavra diferencial, né? A gente percebe que existem N clínicas no mercado, mas esse diferencial eu acho que é extremamente importante para você como profissional, para o paciente como receber de volta a vida, vamos dizer, a avó, como a gente brincou, né? E assim, a pergunta que eu te faço é: o que você visualiza no lado emocional, tanto seu, de satisfação, como do cliente? Qual é a percepção que você tem do paciente? Você fala antes de fazer o atendimento? No processo como um todo. O que nesses 20 anos assim que eu gosto de fazer cirurgias e depois que a gente foi mais para a área do implante, mas que eu gosto muito da parte cirúrgica, é ter esse cuidado também. Dá uma certa ansiedade quando o paciente tem medo e eu já planejo tudo isso antes da chegada dele. Então, quando eu vou cuidar do paciente, eu já estou pensando nele como um todo. Entendi. Não estou pensando nele só no ato cirúrgico. Então, quando ele vem para fazer a cirurgia, que eu já consigo acalmá-lo, que a gente consegue fazer, e ele ter essa frase pra mim, falar, que bom que foi, bem que você me falou, que bacana que foi, isso pra mim é fundamental. Isso faz com que eu mantenha esse atendimento. Isso faz com que eu sempre pense em manter esse atendimento, porque se alguém vier falar pra mim, você perde muito tempo com o paciente, se você esse tempo que você perdeu, você já tá atendendo o outro, mas aí eu tô pensando só na parte financeira e isso não existe mais hoje. Dinheiro é consequência de um trabalho bem feito, né? É uma consequência, é um valor que você vai receber daquilo que você fez. A gente nem fala mais de preço, hoje não se fala mais de preço, a gente não faz mais aquele orçamento naquele papelzinho vermelho, não é isso, não é essa coisa fria mais. Então, quando você dá esse valor pro paciente, quando ele entende esse valor, isso é muito gratificante. Então é isso que faz com que eu esteja 20 anos no mesmo local, trabalhando da mesma forma, mantendo o mesmo padrão. Vai além do lado técnico, né? Não pode mudar, porque a técnica todo mundo aprende praticamente igual. Eu não sei, às vezes, se o outro faz melhor do que eu, não tenho como saber. Mas não é só isso que envolve o processo, né? Então eu falo que essa parte do relacionamento que muitas vezes a gente, infelizmente, não aprende na faculdade, não tem essa... Eu acho que eu teria que ter essa disciplina hoje, principalmente para os jovens que vêm vindo. É uma pena que não tenha, porque é isso que faz gerar o valor na odontologia, é isso que faz gerar o valor no procedimento. Eu acho isso fundamental. É trazer o paciente, vou repetir a palavra, pro lado humano, né? Isso é importante. Pro lado humano, é isso. Ele não vai esquecer. Sim. Porque ele sabe que ele pode contar com você. Você pode ficar com o número do meu celular particular. Você pode me chamar no Instagram. Eu falo ao paciente que você sempre me acha. Você sempre acha a minha equipe. E eu acho que isso é fundamental. Isso precisa disso. E a gente falou que o dinheiro é consequência de um trabalho bem feito. Mas tendo esse comportamento, isso vai gerar indicação
que vai gerar negócio. Com certeza, com certeza. Hoje a gente vê aí no Instagram que você precisa, claro, usar a rede social, isso está muito em alta e a gente deve aparecer mesmo. Eu não posso nem falar porque eu gosto muito, eu acho que o paciente está sempre conectado com a gente. Sim. Então a gente tem que usar, mas a indicação é maravilhoso. Porque o paciente que é indicado por outro, ele já vem sabendo como a gente trabalha. Ele já vem esperando. Já é meio caminho andado, né? É meio caminho andado. Então, aí tudo que você vai explicar, tudo que ele já sentiu no amigo, que ele já sentiu no parente que fez a indicação, já aconteceu lá. Então, quando ele vem pro consultório, ele vem constatar, será que é isso mesmo que falaram para mim? Será que ela vai ter essa paciência de ouvir o que eu tenho para falar para ela? Então, isso aí é o que mantém você no lugar hoje, é o que mantém a odontologia viva dentro da sua clínica, na minha opinião. Legal. Entendeu? Interessante. E assim, doutora, para quem perder um dente ou precisa de uma prótese, que recado você daria como profissional humana, né, para essas pessoas? Quando a pessoa perde o elemento ou usa uma dentadura e ela se sente com a autoestima baixa, eu acho que ela tem que se dar o primeiro passo. Ela tem que entender, ela tem que conseguir dar o primeiro passo de querer entender o tratamento primeiro. Eu sempre falo para o paciente que a gente nunca pode falar, isso eu não posso fazer. Quantos pacientes foram no consultório falando pra gente que não podia fazer o protocolo? Ele já chega falando, não, eu quero trocar minha dentadura, mas o protocolo eu não posso. Eu falo, será que você não pode? Será que a explicação que eu vou dar para o paciente, que eu vou ter a paciência de orientar ele nesse momento, mesmo que ele não faça, mas ele precisa saber como é, ele precisa saber quanto é, para ele poder depois falar que ele não pode fazer. Isso já aconteceu muitas vezes. Eu orientar o paciente, falar, você pode, se você pensar direitinho, a gente montar um planejamento que cabe para você, que se eu entender o que está acontecendo com você no momento, você pode fazer. Então eu falo que o paciente que tem a vontade, que tem um sonho de fazer, ele precisa primeiro vir conversar comigo, sem pretensão nenhuma, achando mesmo que ele não vai fazer, não é naquele momento. Tudo é no tempo de Deus. Tudo. Não é na hora que a gente quer, não sou eu que vou empurrar o tratamento para ele. É no momento certo ele vai voltar. Quantos pacientes voltam depois de um ano? Isso eu sempre falo para minha equipe. A gente tem que perder aquele tempinho de orientar como é um clareamento, como é um protocolo. Plantou a sementinha ali, né? É isso. Porque aí o paciente volta depois de um ano. Quantas vezes isso já aconteceu? Depois de 2 anos, ele fala, bem que você falou que uma hora eu ia fazer. Olha aqui hoje, estou realizando o meu sonho. É maravilhoso, é muito bom. Por quê? Porque lá atrás eu precisei contar para ele. Porque se eu não contasse, ninguém ia contar. Você não pode mesmo. Às vezes eu recebo paciente lá que o próprio colega fala, deixa, sua idade tá muito já avançada, fica do jeito que tá. Não, eu não sei quantos anos ele vai viver. E se ele viver pouco tempo, ele tem que viver bem, ele tem que viver com qualidade. Então ele deve fazer. Mas é esse tempo de orientar você, mas você não conhece o tratamento. Então, como você vai saber se você pode fazer ou não? Às vezes o paciente tem exames guardados e ele fala, eu fiz, mas eu não posso, não vou conseguir. Pode, vamos conversar. Eu vou te montar um planejamento por parte. Faça a primeira parte, a segunda parte. Pensa com carinho, depois você me procura. Passa ali 1 ano, 2 anos, às vezes até menos, o paciente volta lá para fazer. É muito bom, é muito bacana. Eu acho que isso é que faz com que eu mantenha o padrão. Eu tenho que continuar pensando assim. Porque o próprio paciente está falando para mim que é certo, que está dando certo e que precisa ser assim. Por que eu vou mudar? Por que a minha equipe vai mudar? Não precisa. Entende? Interessante. E doutora, a gente está chegando ao final do programa, mas você falou numa palavra que eu achei interessante lá atrás, o propósito. E a gente sempre associa propósito com missão. Eu te pergunto, qual a sua missão dentro da odontologia depois desses anos todos de carreira? Sempre que, desde que eu decidi fazer odontologia, que eu tive o apoio do meu marido. Fazia muito pouco tempo que eu era casada, fazia 6 meses só. Eu achava até que ele nem ia topar essa jornada comigo. E graças a Deus ele topou. E tá sempre empreendendo comigo, isso foi muito bom. A gente sempre falou que a nossa missão era fazer uma odontologia ao alcance de mais pessoas, mas com qualidade.
Então, desde que eu entrei na faculdade, desde que eu comecei a estudar, que quando eu não tinha prova eu ia rezando até a faculdade, meu Deus, será que vai dar certo? Como será que vai ser? Mas sempre pedindo, tendo essa ideia de que eu pudesse fazer uma odontologia mais abrangente, uma odontologia mais humanizada, que eu tivesse esse carinho, esse capricho, essa empatia com as pessoas que eu sempre tive, cuidando delas mais ainda. Então, quando eu fui estudar, a gente foi conversar com meu pai, que eu precisei dele naquele momento, e ele falou uma coisa pra gente que ele falou, já que você vai cuidar de pessoas, sempre faça como se fosse pra você. Legal. Que você sempre vai tentar entregar um trabalho de qualidade, bom, porque para você não iria fazer ruim. Então, para os outros, você vai fazer a mesma coisa. E eu acho isso fundamental. Então, o nosso propósito é trazer esse relacionamento para as pessoas, fazer uma odontologia mais abrangente, mas com qualidade. Entende? Eu acho que isso é fundamental. Perfeito. Doutora, chegamos ao final do nosso programa, mas eu queria que você deixasse suas considerações finais, seus contatos. Se de repente eu deixei de fazer alguma pergunta, que no insight veio algo que você quisesse falar, o espaço é seu. Eu falo sempre que assim, que a odontologia, a gente está falando aqui de transformação, então a gente tem sempre que pensar para os dentistas que vêm chegando agora, os jovens que estão estudando, estão saindo da faculdade, é ter empatia pelos pacientes, é gostar de verdade do que faz, não pensar só de um lado financeiro, que hoje, claro que a gente estava falando aqui que isso é uma consequência, e eu acho que se tivesse empatia, esse bom relacionamento, a técnica, é um conjunto, vai longe, vai ter sucesso com certeza. Isso é uma coisa que eu mantenho, é o padrão da clínica que eu mantenho. Nós estamos lá já há 17 anos, eu tenho uma equipe de especialistas, eu tenho uma equipe de recepcionistas e auxiliares bem capacitadas para receber o paciente já, tirar dúvida, conversar desde o WhatsApp, desde o Instagram. Agora a gente vai entrar com o TikTok também, porque eu acho que isso é fundamental. Então, esse insight que o paciente tem de querer fazer, mas tem um pouco de vergonha, tem medo, ou achar que ele não pode, sim, ele pode. Então, ele precisa dar o primeiro passo de ligar na clínica, chamar no WhatsApp, conversar e marcar um horário. Eu acho que isso é fundamental. Lá a gente atende pelo WhatsApp, pelo Instagram. A clínica fica no bairro aqui em Jundiaí, já há 20 anos quase, e é de fácil acesso. Então, a pessoa se dá o primeiro passo mesmo de marcar um horário e fazer um planejamento com a gente. Perfeito. Doutora, gratidão é a palavra. Foi uma aula que a gente teve aqui. Muito obrigada. E vamos chamar mais vezes para contar mais histórias de vidas transformadas. Eu agradeço, trago fotos e você vai achar incrível também. Muito obrigado pelo convite para falar de uma coisa que eu amo tanto, e eu estou sempre à sua disposição. Perfeito. E a gente vai encerrando mais um podcast Fala Chef. Para você que está chegando agora, aproveita, já se inscreve no canal, deixa seu like, comenta. E eu queria agradecer imensamente aos nossos patrocinadores. São vocês que apoiam esse projeto, fazem esse programa acontecer para que a gente possa trazer profissionais exemplares como a doutora Joelma. E nós vamos encerrando com aquela velha frase que toca o meu coração do método Kaizen. Hoje, melhor do que ontem. Amanhã, melhor do que hoje. Até o próximo programa.